hoje nós vamos começar a estudar, vamos reforçar a ideia, porque nós vimos que é impossível a gente encontrar Deus através dos sentidos. E nós vimos que a mente pode nos oferecer a imaginação, pode oferecer a razão, mas jamais a visão de Deus. Por quê? Porque a mente, ela vive de um método dedutivo. Quer dizer, através de um método indutivo e dedutivo que ele vai fazendo análise. Então gasta-se um tempo enorme, certo? Nós podemos chegar à visão de Deus e à visão do Espírito pela ciência, mas nós vamos gastar um tempo enorme. Por quê? Porque é de pedaço a pedaço. É como diz o Balde, para a gente entender o que é a razão, é como alguém que vai caminhando numa floresta desconhecida e estudando por comparação, por medida, por visão, cada fenômeno. Então essa mente, ela é feita ao fenômeno. No máximo que a gente dá para fazer com a razão é dizer o que Deus não pode ser, não é dizer o que Deus é. Por isso que a gente escreve atributos de Deus. Então, o que eu já falei, atributos de Deus não significa o que Deus é, significa o que Deus não pode ser. Ok? Então, a razão não nos dá condição nenhuma. Então, nós ficamos aí sem uma saída. Olha, se a mente não dá, como é que a gente faz para ver Deus? Aí nós vimos que nós temos uma opção, que é a mediunidade. Mas a mediunidade ainda continua no campo dos sentidos. Tanto é verdade que a gente fala clara evidência, clara audiência, certo? Quer dizer, sempre ainda no campo dos sentidos e ainda no campo da mente. Ela dilata, mostra para a gente outras realidades, define outras realidades, mas não nos dá a condição de visão de Deus. Aí nós vimos que a única saída é a evolução, porque a nossa evolução, ela não é apenas a evolução de formas, ela é também a evolução de psiquismo. E nós estamos agora nesse momento, nós evoluímos do movimento que a gente encontra no espaço-tempo e no átomo. Esse movimento evoluiu para a afinidade que a gente vai encontrar nos minerais, que a gente já vê que as substâncias químicas já têm afinidades, né? Afinidades maiores e menores, como acontece o caso do oxigênio, do flúor, né? Do hidrogênio e do oxigênio, do fluido do oxigênio. O oxigênio tem uma ligação muito maior com o flúor do que com o hidrogênio. E essas afinidades, então, já começam a mostrar. Então, movimento e afinidade. Evoluiu um pouquinho mais, nós chegamos na sensibilidade dos animais. Evoluiu um pouco mais, nós chegamos nos instintos dos animais. Evoluiu um pouco mais, nós chegamos na razão do homem. Essa evolução não para. Então, depois da razão, nós temos um próximo passo, ou seja, nós temos dentro de nós uma nova consciência. Essa consciência, o Balde chama de consciência latente. É a consciência verdadeira, a consciência que vai guardando o sumo de todas as nossas experiências e que se pronuncia a partir da fase da razão e que começa a nascer em nós e dá continuidade ao nosso processo evolutivo. Essa consciência latente é a única consciência capaz de fazer com que a gente viva a experiência de Deus. Inicialmente, nós vamos viver essa experiência no campo da razão, que é dizendo que Deus não é. Mas logo depois nós temos o campo da intuição, onde novas ideias afloram, novas visões afloram, novos conceitos afloram. E essa consciência é capaz de entrar cada vez mais em sintonia com campos de vibração, ou campos de consciência, ou campos ou correntes do espírito, ou correntes de pensamento. Não pensando no pensamento igual ao nosso, porque o pensamento igual ao nosso é uma fotografia. O nosso pensamento, na verdade, ele é uma deteriorização de um fluxo. Tanto é verdade que a gente só pensa quando você vê imagens. E quando você vê imagem é que você pensa. Então, naturalmente, o verdadeiro pensamento, o que eu vou chamar de pensamento real, é um fluxo, igual um fluxo de um rio. E o que a gente tem é uma fotografia desse fluxo. Então, naturalmente, o que a gente tem no pensamento, esse pensamento não pode ser um elemento de descoberta da verdade. Para que a gente descubra a verdade, e a verdade é sempre nova. A verdade não é velha, ela é sempre nova. Quer dizer, uma coisa que a gente tem de entender é que Deus não é imutável. Por quê? Porque Deus é absolutamente novo a cada momento. Se nós pudéssemos usar essa frase, né? É absolutamente novo a cada momento, porque quando eu falo em momento eu estou falando no tempo, mas Deus é absolutamente novo a cada momento. O que não muda são os princípios, o princípio do amor que rege tudo, isso que não muda, isso que é imutável, mas Deus em si é a mudança plena, porque a mudança, como o Pierre Teilhard de Chardin fala, que é maravilhoso, ele fala que é o absolutamente novo, ou seja, é sempre o absolutamente novo. E dentro dessa visão, então, nós temos de entender que se a nossa mente não for um fluxo, nós jamais vamos perceber a verdade.
Então nós temos de transformar essa maneira de pensar que é condicionada, que está presa no hábito, que está presa no instinto, para uma nova maneira de pensar, que é nada mais, nada menos do que as potencialidades dessa consciência latente. Ela inicia na intuição, dessa intuição ela caminha para a síntese ela caminha para os estados místicos ou planos místicos, entendendo que não místico na palavra comum, como todos nós falamos, mas místico como aquele que penetra a verdade, místico como aquele que faz o caminho de autodescoberta, místico no sentido daquele que entra em ressonância com as forças existentes no universo. Então, à medida que essa consciência, então, se pronuncia, nós entramos em contato com as correntes de consciência existente no plano. Então nós vimos que o nosso universo não é formado só de energia e de matéria. Ele é formado de informação, energia e matéria. Essa informação está em tudo. Onde existir uma vibração, existe uma informação. E essa informação envolve todos os seres e toda a criação. E essa informação deriva da consciência. Então a consciência gera informação. A informação gera energia, a energia gera matéria. Então matéria, energia nada mais é do que informação codificada em campos vibracionais. E por sua vez a informação nasce da consciência. E essa consciência está dividida em planos que o Baldi chama de campos da Uri, ou seja, campos diversos de aproximação da verdade. E essa consciência latente que desponta em nós na fase intuitiva é que capta essas correntes. Então, somente com essa consciência, somente com essa captação, somente com um novo tipo de pensamento, que nós vamos chamar aqui de pensamento real, PR, tá claro? É que nós vamos conseguir perceber a verdade e, consequentemente, nos aproximar da visão de Deus. É por isso que Jesus foi tão claro. Os puros verão a Deus. Puro de quê? Puro de toda a matéria. Aqueles que vivem perfeitamente no campo da consciência, aqueles que vivem no campo do espírito, que já não é mais energia, nem é mais matéria. Ela é, acima de tudo, corrente de afinidade, corrente de amor, corrente de consciência. Ou, como diz o Baldi, uma onda completamente diferente, uma onda de consciência. Então nós vamos... IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org